Dramas da obsessão. Primeira parte. Leonel e os judeus. Capítulo 8. Entre mentes, também urgia afastar os obsessores responsáveis pelos acontecimentos que descrevemos. Tratava-se de pequena falange de poderosos inimigos invisíveis. Um pai e seus 3 filhos varões, uma família, portanto, perseguidora de outra família. Israelitas típicos dos meados do século XVI em Portugal, era impressionante vê-los trajando ainda a indumentária clássica e da sua qualidade racial e social da época, pois que, atados a tumultuosas recordações e às impressões dolorosas do pretérito, com tal veemência se haviam apegado ao mesmo, que seus perispíritos, pressionados pelas poderosas forças realizadoras do pensamento, se apresentavam exatamente idênticos aos seus envoltórios humanos de 4 séculos antes. Fossem alcançados pela vidência de um médium assaz desenvolvido e seriam notificados quais homens fantasiados para um baile de máscaras, indo e vindo, rancorosos e sofredores pelo ambiente doméstico de Leonel. Tal se fizessem parte da família. Não obstante, o imaginário médium teria simultaneamente observado certo detalhe singular nas configurações perispirituais das mesmas entidades. Vestígios sanguinolentos em seus corpos físicos e espirituais, tais como dedos das mãos e dos pés com unhas arrancadas, gotejando sangue, carnes queimadas, quais desenhos de feridas recentes produzidas por ferros incandescentes. Pulsos deslocados, impossibilitando destreza de movimentos. Mordeduras de ratos gigantes, tão comuns nos calabouços de outrora. Estigmas ao longo das faces, pelo pescoço, braços e pernas de azorrague despedaçador. Enfim, todo o problema trágico da ignomínia usada nos tratos das vítimas da Inquisição, verificada em Portugal por aquela época. Odientos e sombrios, deixavam entrever também o panorama impressionante da longa permanência na incompreensão, do desamor ao próximo, enquanto extrema fadiga, sofrimentos morais inimagináveis se estereotipavam em seus semblantes espirituais, indicando a urgência que traziam de igualmente serem socorridos pela misericórdia daquele que não deseja a perdição do pecador, mas que ele viva e se renove para o bem. Roberto fora hebreu em certa existência vivida em Portugal e na Espanha, e fácil lhe seria valer-se da circunstância para atingir os nobres fins que trazia em mira. Fez, portanto, que retroagissem ao passado as próprias forças mentais, fenômeno de regressão da memória, tão conhecido nos dias atuais, passível de realização tanto entre encarnados como entre desencarnados. Pela ação de uma irradiação da própria vontade, e voltou a ser o judeu de outrora, o homem oprimido e sofredor em Portugal, ao tempo da Inquisição, ameaçado a cada passo por um sequestro e, quiçá, pela morte, sob os tratos do Santo Ofício. Assim, transfigurado, deixou-se materializar conforme requeriam as circunstâncias, e penetrou serenamente na residência sinistrada, a qual se afigurava às suas sensibilidades delicadas o próprio local onde existiriam o choro e o ranger de dentes, lembrados na exposição messiânica. Que Moisés e os profetas te guardem dos teus inimigos e dos inimigos da nossa raça, Rabino. Saudou Roberto, intimorato, servindo-se de uma vibração mental especial, que àquele se afigurou o dialeto aramaico usado desde milênios pelos da sua raça. Grave, não demonstrando sequer surpresa, como se a saudação e o dialeto em que fora ela proferida
fossem garantidas credenciais recomendando o visitante, o obsessor correspondeu naturalmente ao cumprimento comum entre os seus. Que Moisés e os profetas te guardem e a nossa raça da crueldade dos nossos inimigos. Fitaram-se como se mutuamente se procurassem reconhecer. Roberto aguardou a interrogação, demonstrando com essa atitude respeitosa súbita consideração à pessoa e à qualidade daquele em que reconhecia um rabino. Este prosseguiu ao fim de alguns segundos. De onde és? Como te chamas? Ao que vens? Venho da Andaluzia. Chamo-me Miguel. Trago-te uma mensagem de paz e de amor a par da minha visita pessoal com um convite. Aquele pareceu não ouvir o fraseado incomum para seus ouvidos habituados aos insultos das blasfêmias e continuou em divergente diapasão. És porventura um perseguido, um infeliz de quem fizeram um pária, como a nós outros, os de cá? Não, rabino, não me perseguem. Isso passou com o tempo. Coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso Rabone, o qual sabe defender de todos os males quantos se acolhem à sua sombra. E venho convidar-te, em nome de tua sobrinha Esther, a visitá-la e a te entenderes com ela, pois sei que sofres desde muito, que tu e os teus fostes torturados sob 1000 injúrias e tratos cruéis, e que, portanto, necessitas de grande repouso e consolações. Assim tem sido, meu jovem andaluz. Porém, como me conheces? Conheço-te e os teus por intermédio dos relatos da tua Esther. Ela mandou-me a ti. A esse nome, 2 vezes proferido durante alguns instantes, o velho rabino impressionou-se, sentindo que das profundezas da sua alma, estremecimentos singulares se levantavam, dulcificando-lhe o ser. Um jovem hebreu acompanhado de mais 2 outros, ambos adolescentes, aproximou-se vivamente interessado. Tomando a palavra, perquiriu arrogante, revelando índole belicosa. E onde se encontra Esther? É a minha prometida, desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na após torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. As interrogações se acumularam aflitas, magoadas, atestando a inquietações dolorosas. Meu jovem assistente, no entanto, retorquiu sereno e convincente. De fonte autorizada, eu vos informo que ela se acha bem próximo o momento em que haveis de revê-la, para nunca mais vos apartardes dela. Todavia, depende de vós a obtenção de tão grandiosa felicidade. Rogo-te, rabino, atenderes ao chamado de Esther, indo visitá-la onde te espera, e ao meu convite, para travares conhecimento com o Rabone, que me protege e que igualmente a ti estará pronto a amparar. O velho israelita, com um ricto de enfado e com um estremecimento singular, qual vibração odiosa e inédita para meu delicado assistente, que jamais odiará alguém, redarguiu. Para dizer-te a verdade, jovem Patrício, fui perseguido sim, porém hoje já não o sou. No momento, revido as ofensas outrora suportadas. E tu sabes, pois que és um dos nossos, que por muito que eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los ou fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós outros o têm feito. És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício há realizado contra nós. Quer dizer então, rabino, que esses de quem hoje te vingas, isto é, Leonel e família, pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal e que o drama que neste cenário entrevejo tem origem nesse remoto tempo? A entidade obsessora voltou-se agitada por significativa surpresa. Remoto? Tu dizes um tempo remoto? Não,
Foi ontem mesmo, pois ainda não estamos com o reinado de El-Rei Dom João III? Ainda estou ferido e também os meus filhos. Vês, ardem-me horrivelmente as queimaduras e magoam-me. Sangram-me os dedos de onde me arrancaram as unhas. Sofro muito, e também os meus pobres e queridos filhos, que eram jovens, honestos e gentis, que nenhuma ofensa dirigiram àquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a este estado. Foi ontem mesmo, foi. Oh, mas sim, às vezes parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos. Mas tal impressão de longevidade se dá porque tenho estado encarcerado muitas vezes e nas sombras de uma masmorra o tempo se afigura mais longo, não é verdade? E sinto-me cansado, muito fatigado. No momento, pois, vingo-me dos meus algozes de outrora ou de ontem, nem sei ao certo desses que aí estão. São esses miseráveis e depravados que vês por aí a chorarem hipocritamente chamando por Deus a quem nunca honraram e em quem não creem, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que quero é despedaçá-los. Vês aquele, acolá? Um moreno de olhos grandes e melancólicos, como os de todo hipócrita quando planeja o mal? Ainda é o mesmo de outros tempos. Foi quem se lembrou de nós dilacerar as carnes, abrindo-nos estas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto de Mirandela. Parece que agora usa outro nome, para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde em sua espécie. Pretendo trucidá-lo qualquer dia desses. Quero vê-lo despedaçado, sentindo por todo o corpo as ardências torturantes que eu e meus filhos sentimos quando nos arrancaram pedaços de nós mesmos, com as tenazes em brasa usadas pelos carrascos da casa da Inquisição. Há dias, atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora, monstro que deita fogo, fumo e estrídulos dolorosos, alarmantes. Se o apanhassem, esse monstro despedaçaria em suas garras, pois que as possui inúmeras, grandes, terríveis destruidoras. Porém, salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, mas apenas um simulacro de homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como dantes, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são disfarçados, embora em outras armaduras. Eles sempre se disfarçaram assim. Em outros tempos, vestiam-se de amplas túnicas negras com capuz e máscara, para não serem reconhecidos pelas vítimas, e também temendo represálias. Não importa, são os mesmos de ainda ontem, e por isso vingo-me, pois este litígio desencadeou desde nossa arbitrária prisão em Lisboa. A lei me dá direito do ricochete. Dize a minha Esther que venha cá, antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela, mortificantes preocupações a seu respeito nos desorientam. Procuramo-la por toda a parte, onde nos pareceu possível encontrá-la. Por que nos abandonou assim? Ou tem-na presa? Sim, os miseráveis desonraram-na e encarceraram-na. Que venham nos ver. Dize-me que está vingada. Frei Hildebrando foi por nós trucidado. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Quem o não conhece em Espanha? Trata-se de história dolorosa. Não poderei abandonar esse posto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acho-me em vésperas de colher mais 2 em minhas redes, para tirá-los ao báratro dos réprobos. Tu conheces o báratro dos réprobos? Mergulho-me nele por algumas vezes a buscar inspiração para o meu ódio e as minhas vinganças. É horrível.
Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, dos sofrimentos e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido que a abjeção do suicida. E nem tá poderei explicar porque me faltariam palavras. Os esgares que ele apresenta nas convulsões traumáticas, suas revoltas, suas blasfêmias de demônio enlouquecido, sua pavorosa confusão, eternamente envolvida em ânsias e sombras de pesadelo, suas diabólicas alucinações e seus furores e raivas são inconcebíveis por um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo dos seus males agrada-me para aplicar em meus algozes, os algozes de meus filhos e de minha Esther, torná-los a todos suicidas. Eis o meu anelo supremo. Oh, que alegria para o meu coração que se rebelou para sempre! Já tirei 2 deles, Frei Hildebrando e o miserável João José, que agora andou disfarçado em mulher. Assim fazem os traidores covardes. Disfarçam-se em sexos diferentes, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Por engano, não há que os encubra às nossas vistas. E a João José reconhecemos particularmente pelo coxear da perna esquerda, que agora não pôde ocultar. A dei a arma com que despedaçou a cabeça. Frei Hildebrando. Confesso-te, amigo andaluz, que ajudei a acionar a molazinha mágica. Mas ao outro, ao traidor João José, a quem aqui chamam Alcina, Alcina, a esse ofereci um tóxico violento, veneno. Veneno, morte que se dá aos traidores, como se fazia nos tempos de sua santidade Alexandre VI. Mas Hildebrando agora percebe-me, só agora e se horroriza. Esconde-se debaixo das camas, tal como eu e meus filhos, quando os beligues do Santo Ofício nos invadiram a casa. Mete-se dentro dos armários, das arcas, por trás das portas, sem coragem para enfrentar-nos, como outrora. É um covarde, afianço-te. Vou levá-lo, eu mesmo, ao báratro onde estão os seus iguais. Estou decepcionado e não compreendo por que não foram os 2 para o báratro até agora. Frei Hildebrando está uma sombra do que foi o cruel inquisidor. No entanto, não era só isso que eu desejara para ele. E João José desmaiou e se encontra em agonia desde que sorveu o tóxico de Alexandre VI, que lhe ofereci, isto é, aquela água tofana, a que estou ouvindo chamarem aqui arsênico. Estou desesperado, porque não foram para o báratro? Hei de arrastá-los até lá. Se me ausentar daqui, algo desagradável sucederá. Meus filhos são inexperientes, sem mim não saberiam agir. Dize a minha Esther que venha cá. Calou-se exausto, como sucumbido por ansiedade depressora. Roberto, que ouvia com muito prudente silêncio, chamou a si a serenidade possível no caso para responder com inteligência. Creio muito justas as tuas ponderações, Rabino, e concordo contigo. A lei de Moisés prescreve com efeito a retribuição das ofensas contra nós praticadas pelos nossos inimigos. Muito a teu pesar, porém, declaro-te que Esther não deseja medir-se com esses réprobos. Esqueceu-os completamente porque é feliz. Não está prisioneira, nada sofre, todavia não virá. Se queres vê-la e falar-lhes, terás que buscá-la onde se encontra. E aproveitarás a oportunidade para te entenderes com o Rabone de quem venho falando, do qual ela é discípula. Tu mais e mais me aguças as preocupações e a curiosidade, mas estou indeciso. Esse teu Rabone me reprochará pelos feitos que venho realizando contra os meus algozes? Muitos outros o têm feito, mandando-me perdoar-lhes, pois dizem que com efeito a lei e os profetas ensinam o amor aos semelhantes. Mas que têm eles com os meus assuntos particulares?
Aos semelhantes, sim, concordo, mas e aos inimigos? Um inimigo será um semelhante nosso? Como poderei amar Frei Hildebrando, João José, Fausto e Cosme de Mirandela, a Condessa Maria de Faro? Quem é afinal ele, esse Rabboni teu amigo? Sem desejar valer-se de uma inverdade, mesmo quando ela poderia passar como beneficente, mas também não podendo expor a verdade em toda a clareza, revelando a pessoa de Jesus Cristo, que era a quem se referia, respondeu com segurança o meu assistente. É um dos nossos, como tu, como eu, como teus filhos, foi igualmente perseguido, vilipendiado, supliciado pela casta sacerdotal. Não, ele não te deteria nas ações que preferirias praticar, pois concede-nos liberdade de ação. Deseja sim que renunciemos ao mal por amor à virtude, mas quer que o façamos por nossa livre e espontânea vontade, sem quaisquer coações. Vem sem temor, e a fim de que nenhuma anormalidade advenha, contrariando-te, deixaremos aqui alguns amigos, uns milicianos árabes de ronda a esta casa. São também teus amigos. Desejam ser úteis a ti e aos teus filhos. O chefe dos ofensores aqueceu, talvez premido por uma vontade superior e interessada em conceder-lhe ensejos para a emenda de princípios, e certamente vencido pelo desejo de rever Esther, sua sobrinha, igualmente supliciada e morta pelo tribunal da Inquisição, a qual, no entanto, jamais pudera reencontrar desde 4 séculos, uma vez que ela soubera, desde muito, acolher-se sob a inspiração do bem e do amor, perdoando-a aqueles que a haviam torturado no passado e, portanto, afinando-se com a luz.